Bom, então vamos lá. É, espero que todos... Está chegando aluno, Aline. Vamos começar a nossa aula de hoje e nós vamos, a partir de hoje, partir para a trilha 2, ok? Só a título de esclarecimento, cada trilha é numerada a partir do 1, né? Aquele caderno de atividades que nós temos, ele não começa a numeração lá em 1 e segue 30, 40, não. Ele vai de 1 até o número que precisar, numa determinada trilha. Quando muda de trilha, ele zera novamente. Então vamos dar início. Eu vou projetar aqui o caderno de atividades que vocês têm em mãos. Ok? Vai chegar aí para vocês, acho que já até chegou. O tamanho tá bom? Eu espero que sim. Bom, nossa trilha 2, o tema é rotina. Que rotina? Uma rotina nossa do dia a dia, né? Que sofreu uma mudança tão grande depois dessa pandemia, né? Nós tínhamos uma rotina e hoje temos outra, em alguns casos bem diferente, né? Para ver essas rotinas, nós vamos ver estruturas verbais e vocabulário, tá bom? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é passar pelo ponto de encontro. Olá, gente. Espero que estejam todos bem. Vamos caminhar por mais uma trilha. Nessa caminhada, vocês vão aprender palavras e estruturas que você pode usar para falar da rotina de vocês, né? Nessa trilha também, vamos conversar. Nessa trilha também, vamos conversar um pouco. Deixa eu permitir a entrada de mais um aqui. Gente, fazer aula aqui é meio complicado porque daí a pouco o telefone toca. Bom, quem entrou na sala agora dá um pulinho lá no chat e coloca um presente lá, ok? Obrigado. Bom, nessa trilha, nós vamos conversar um pouco sobre study skills, que seriam habilidades de estudo, tá? Isso foi tema de André na primeira semana de aula. André falou muito a respeito de organização, habilidades de estudo e tal. Isso é uma coisa importante, porque faz com que a gente aproveite melhor o nosso tempo e que possamos também estudar melhor, né? É aquele negócio, se eu não estudei no horário que eu estava mais descansado, pouco me adianta, num horário que eu estiver cansado, com sono, tentar estudar. Eu vou aprender muito menos. É melhor dormir algumas horas, é melhor dormir algumas horas, acordar mais descansado e aí sim poder estudar do que estudar muito cansado, com sono. Bom, ainda está entrando gente. Vamos dar informações sobre como você pode estudar e aprender. Hoje sabemos que métodos de estudo são melhores do que qualquer método de ensino. Prova disso é que pessoas aprendem sozinhas, né? Então, por melhor que seja o meu método de ensino, se vocês não tiverem bons métodos de estudo, ele não vai surtir muito efeito, né? Por isso é importante você começar a pensar e refletir sobre a maneira como você aprende, como você gosta de estudar, o que funciona e não funciona para você. Na trilha, quando estivermos falando sobre a habilidade de estudo, aparecerá o nome Study Skills na atividade. Veja só, eu sempre gosto de citar isso. Eu consigo estudar ouvindo música ou com a televisão ligada, por exemplo, né? Por incrível que pareça, um som lá no fundo não me distrai, né? Mas existem pessoas que não conseguem. Então, cabe a cada um, e isso é uma coisa muito particular de cada um. Cabe a você saber, olha, se eu estiver fazendo isso, eu consigo estudar. Se eu não estiver fazendo aquilo, eu não consigo. Um outro exemplo meu, no caso, o celular tem que estar longe de mim.
ou então no mudo, ou desligado, para eu poder me concentrar, porque esse negócio, vocês estão vendo aí, eu fico olhando de um lado para o outro, esse negócio de estar tocando toda hora, ó, mais um entrando, Gustavo, esse negócio de estar tocando toda hora chama a minha atenção, me distrai, e aí eu não consigo me concentrar. Em compensação, uma música, às vezes eu estou fazendo aqui, planejando a aula, lendo alguma coisa da aula e tal, olhando sites, aí eu estou lá no YouTube ouvindo uma musiquinha, e isso para mim não interfere. Mas isso é de pessoa para pessoa. Existem pessoas que precisam estar em silêncio absoluto para poder estudar, e tem outras que o mundo pode estar desabando, ela está ali concentrada no que está fazendo, né? Vamos passar aqui agora. Sim, voltando ao objetivo final da trilha, falar sobre a rotina. Ao final dessa caminhada, vocês irão escrever um texto descrevendo o seu dia a dia. Claro, usando as coisas que vão aprender nessa jornada. Então vamos para o botando o pé na estrada. No Botando o Pé na Estrada, vocês talvez conheçam o DJ Alok. Talvez não, certamente a maioria de vocês conhece o DJ Alok. Aqui disse não conhece, não tem problema. Realmente, se não conhece, não tem problema. Mas creio que a maioria conhece. Nós vamos fazer uma atividade usando uma das letras de música dele. A música se chama Favela. Até aqui a música, né? Favela, Alok. As the sun rises, she opens up her hazel, beautiful eyes, and begins. Her babies cry. She picks him up and tells him beautiful lies. Again. She comes round favela. E aí tem um lazinho. Hills of Santa Teresa, underneath the Redeemer, and the sun in the sky. She comes round the favela. Ask me, e aí, beleza? Underneath the Redeemer. Here the hills come alive. She works the favela night. She works the favela night and the wind blows. She lives on lonely streets where nobody goes alone, just a young girl, born on the left side of this right-handed world. She knows. Favela deep in the colors and the streets, lost in the funk favela beats, prisioneira dancing in the favela. Safe in the Ipanema Bay, we rise a glass on holiday. It's a lopsided world when you are a girl born into nothing at all. Veja só, essa é a letra da música, uma parte dela, na verdade, né? E aqui segue o link da música. Quem tiver a possibilidade, escute a música é bem legal. Na verdade, a maioria das coisas que a Alok faz é bem legal, né? Dê uma escutada na música, assista o clipe principalmente, né? O clipe se passa numa favela. E como vocês podem ver aqui, a música fala a respeito de uma pessoa, uma mulher que vive em uma favela. Aqui ele relata as coisas que ela faz durante o dia. Por exemplo, she picks him up and tells him beautiful lies. Assim, perdão. A frase começa dizendo her babies cry. Eu vou até selecionar aqui. A frase começa dizendo her baby cries. O bebê chora. O bebê dela chora. She picks him up and tells him beautiful lies again. Ela pega ele no colo e ele conta lindas mentiras de novo, né? Então aqui basicamente é ele relatando, essa música relata a rotina, o dia a dia de uma mulher que vive numa favela, certo? Então, quando tiver a possibilidade, assista ao clipe. Eu não sei se funciona, eu tentei com uma turma anterior e acabou não funcionando, né? Esse é o clipe da música. Me diga se tá tendo som aí para vocês. Ainda não. Ainda não, né?
Deixa eu começar a música aqui, deixa eu pular a abertura. É propaganda, na verdade. O YouTube tá terrível. Tá tendo som? Não. É. Eu vou só dar uma mostradinha aqui no clipe e vou voltar lá. Eu ainda preciso aprender como compartilhar um vídeo desse aqui para que vocês possam ter acesso a poder ouvir a música também. Mas o link está aí no caderno de apoio. E mesmo assim, se você entrar no Google ou no YouTube e colocar Favela DJ Alok, ele vai em cima. Ô, Não vai ter Luciano, muita pergunta para complicação, não. Wagner como que faz, porque sempre no começo das aulas dele, ele coloca uma música pra gente enquanto o pessoal tá chegando. Ah, joia. Pergunta Joia, para obrigado Wagner, pela ele deve indicação. saber. Com certeza. Né? Eu vou ver como é que faz isso. Porque, principalmente em inglês, algumas. Aqui mesmo a gente podia ouvir essa música agora. A música acho que tem 3 minutos e pouco. Dava até tempo de ouvir. Né? Mas eu ainda não peguei esse macete. Bom, então aí vocês vão poder ouvir a música posteriormente, na hora que quiser. Vão poder até colocá-la numa playlist. A música é bem legal. Aí nós vamos para uma primeira atividade. Repare, vou repetir isso. Que essas atividades do caderno de apoio, elas são atividades que você deve fazer para que tenha um encaminhamento para você fazer as tarefas da trilha, tá? Elas são um auxílio, um suporte para você ir ficando mais seguro para poder fazer a tarefa. Então, depois de ler a música, ver a tradução, se for o caso, ouvir a música, né? Principalmente, você pode responder esses questionamentos. Isso você pode fazer lá no seu caderno. Então, por exemplo, localize e circule na letra da música palavras que se referem a lugares do Rio de Janeiro. Isso não precisa nem ser no caderno. Quem quiser fazer organizadinho, vai lá e coloca questão 1 e vai citando. Mas, por exemplo, lugares aqui do Rio de Janeiro. Alguém conhece esse lugar? Os Morros de Santa Teresa. Underneath the Redeemer. Aos pés do Redentor. Ao Cristo. Outra que nós temos aqui, Ipanema Bay, Baía de Ipanema. Tá? E aí, assim, é só ir procurando e ir respondendo. Tá? Então nós temos aqui localize e circule na letra da música palavras que se referem a lugares do Rio de Janeiro. Na letra aparecem alguns termos que se referem a elementos da natureza. Então, sol, chuva, vento e por aí afora. Então procurem também. É um exercício de interpretação também, né? Escreva no seu diário de bordo, no caderno, os verbos que na letra da música aparecem logo depois da palavra she. Então, se você voltar lá na música, você tem she opens, ó, opens up, é um verbo. Aí procura a palavra she novamente, she picks, e no caso aqui é picks up, é uma locução verbal, tá? She comes, ó, mais um. Então, assim, esse primeiro exercício é bem simplesinho mesmo, tá? 4. Perceba como a frase she opens up her hazel, beautiful eyes, ficaria na forma negativa. She doesn't open up her eyes. Aqui diz que ela abre os olhos castanhos, são olhos, lindos olhos, né? Aqui diz she doesn't open up her eyes. Ela não abre os olhos dela, tá? E aqui na página 2 da trilha 2, nós temos mais um pedacinho do exercício. A palavra doesn't foi utilizada logo depois do pronome she, e o verbo na frase perdeu o S. Vocês vão reparar que os verbos que vocês tirarem lá do texto, todos eles que estão depois da palavra she, que é ela, terceira pessoa do singular, eles têm um S, um ES ou um IES no final.
Não sei se tem todas as variações no texto, mas normalmente são essas 3 variações. Pode ser que lá só tenha com S. Então vocês vão ver que todos têm. Quando você passa para negativa, você coloca o doesn't depois do she e automaticamente os verbos vão perder esse S. Tá? Essa é a flexão que o verbo faz para a terceira pessoa do singular. No caso, não é só para she, é para he, she e it. Essa atividade que a gente está fazendo só se aplica a she, porque só tem she, ela, na música. Né? Então vocês vão observando essas regrinhas, estão lá, essas regrinhas, ó, observando essa característica, né, essa transformação, vocês vão passar essas frasezinhas aqui, ó, para a formato negativo. Isso aqui pode ser feito até no próprio caderno, quem fez a impressão dele. Quem não fez a impressão pode responder no... Aí. Quem não fez a impressão pode responder no caderno mesmo, tá? Então, she works the favela night. She lives on lonely streets. She knows. Eu não farei, eu não terei como fazer a correção disso, porque não é a tarefa principal da trilha, mas vocês podem fazer a mudança e depois procurar no Google Tradutor para ver como é que fica, né? Ou no próprio Google, né? Você coloca e peça para ver a forma negativa. O livro de vocês também vocês podem usar para isso, né? É só procurar lá no índice o Simple Present, né? E vocês vão ter as variações nas formas. Vocês vão ter as variações afirmativa, negativa e interrogativa. Aqui, por enquanto, só afirmativa e negativa que estamos trabalhando. Bom, depois dessas questões, na hora que vocês responderem, nós vamos ver aqui. Na letra da música, é descrito o dia a dia de uma moradora de uma comunidade no Rio de Janeiro. Vamos pensar em alguns verbos em português que ajudam você a descrever a sua rotina. Escreva esses verbos em seu caderno e depois os traduza. Bom, isso aqui já é um dos primeiros passos para as tarefas que nós vamos fazer. Pense na sua rotina, nas coisas que você faz normalmente no seu dia a dia e selecione esses verbos. Né? Eles pedem para fazer lá no caderno, mas qualquer folha que você pegar e relacionar esses verbos, por exemplo, o que eu faço, minha rotina, acordar, trabalhar, estudar, né? Caminhar, me exercitar, né? Então, vocês certamente têm, vocês fazem várias coisas. Tem gente aí que joga videogame ou qualquer outro tipo de game. Então, assim, selecione os verbos que estão presentes na sua rotina, tá bom? É um primeiro passo, nós vamos usar isso lá mais na frente. Atitude opcional. Bom, o nome já está dizendo, né? É uma opção, você faz se você achar interessante. Eu acho interessante você fazer, né? Veja o vídeo, também aqui o link vai levar para um vídeo. Eu tive um probleminha ontem com... Aí. Eu tive um probleminha ontem com esses links, mas hoje parece que está tudo funcionando legalzinho. Esse link vai levar vocês para o mesmo clipe, favela, e aí eles pedem, escreva em português as ações que você vê as pessoas realizando. Então aqui agora, já não é mais de acordo à letra, é só no visual. Assista ao vídeo e selecione em português o que as pessoas estão fazendo, nadando, pescando, andando, trabalhando, estudando, comendo, bebendo, seja lá o que for que vocês identificarem no vídeo, tá? Depois que você escrever essas palavras em português, você pode acessar o Google Tradutor ou um dicionário, o que você tiver mais prático aí, né? E traduzir essas palavras que você selecionou, ok? Você pode organizar as informações assim, aí, numa folha de papel, no seu caderno e tal. Ações que observei no vídeo, aí você vai relacionar em português, tá? Então, assim, chorar. Eu vi alguém chorando no vídeo. Então, ações que vi no vídeo. Chorar. Tradução
para a língua inglesa. Cry é a tradução de chorar. Eu vi duas meninas correndo. Então, ações que eu observei no vídeo. Run. A tradução para a língua... Perdão, correr. Tradução para a língua inglesa. Run. E por aí afora. Das ações que você identificar. Tudo bem? Também é uma tarefa de encaminhamento. Você ir trabalhando com diversas ações. Essas aqui também, algumas delas, algumas que você presenciar no vídeo, certamente vão estar presentes também na sua lista de verbos da sua rotina. Vamos continuar aqui. Esta é uma atividade simples que você pode fazer sempre que quiser para aprender novas palavras. Não precisa de um professor ou um livro. Decida o que você quer aprender e busque na rede. Essa atividade em relação à música de Alok pode ser feita com qualquer música em inglês, tá? Então você assiste, vê o que as pessoas estão fazendo, até ações maiores. A garota está chorando, registre isso em português, depois vê como é a tradução de a garota está chorando, por exemplo, né? Eles estão se casando. Aí depois você vai lá, deixa eu ver como é que eu digo, eles estão se casando em inglês. Então é uma atividade muito simples, escolha uma música de 3 minutos, 4 minutos, coisa fácil de ser feita. Vamos passar aqui agora para o lendo as paisagens da trilha. Tá? Deixa eu me orientar aqui, um minutinho. Aí. Lendo as paisagens da trilha. Você saberia usar os verbos que escreveu no seu caderno em frases afirmativas ou negativas? Frases para dizer o que você faz e o que você não faz? Veja o tempo verbal que eu estou citando. Faz ou não faz. Presente. Pesquise no seu livro de inglês, em uma gramática da língua inglesa, ou em um site online. O conteúdo presente simples, ou simple present. No livro de vocês tem. Se você for ao Google e escrever Simple Present, você vai achar aí umas 12 mil incidências dessas duas palavras. Tem site aí que vai lhe dar tempo verbal bem resumido, coisa básica mesmo, e tem outros que vão aprofundar até a China quase no tema. Então, fica a critério de vocês utilizar aquilo que melhor convier a vocês, tá bom? Estúdio. É para você estudar o Simple Present, o presente simples, e procure entender como formar frases na afirmativa, negativa e interrogativa. Quando tiver dúvidas sobre o assunto, tome nota e converse com seu professor. Lembrando, nós temos horários de plantões pedagógicos ao longo da semana, tá? Segunda-feira, das 4 às 5 da tarde, quinta-feira, caso amanhã, das 7 às 8 da noite, e sexta-feira, de 11 a 12, tudo bem? Anote e me procure. Quem tiver meu número do WhatsApp pode mandar a pergunta no WhatsApp. Ou então, lá pelo Classroom também, manda um comentário que normalmente eu recebo a notificação e verifico. Bom, agora que já temos algumas informações sobre o assunto presente simples, vamos tentar usá-lo para falar da gente. Bom, o texto abaixo descreve uma rotina de uma pessoa. Leia-o e circule o que for semelhante à sua. Veja só. Nesse texto 1, eu tenho uma rotina de uma pessoa qualquer, tá? Nem nome tem aí. Isso provavelmente vai se assemelhar ao que você vai fazer. Basicamente, o que você vai fazer lá na frente é isso. Então, eu tenho aqui, I get up, ou I get up at 6, eu acordo às 6. I have breakfast at home, and then I go to work. Eu tomo café da manhã em casa, e então eu vou para o trabalho. I spend the morning in my work. Eu passo a manhã no meu trabalho. I work in a supermarket. Eu trabalho em um supermercado. I have lunch at 2 o'clock. And after lunch, I go home. Eu almoço, have lunch, eu almoço às 2 da tarde. Às 2 horas. E depois do almoço, eu vou para casa.
In the afternoon, à tarde, I study in my house. Eu estudo em minha casa. I use the computer, my smartphone and books to study. Eu uso meu computador, meu smartphone e os livros para estudar. At night, outro período da noite, então nós temos aqui manhã, tarde e agora noite. I work out and eu me exercito, né? O workout é exercitar, caminhar, correr, malhar. Workout é fazer exercícios. I work out and always before sleeping. Eu sempre me exercito antes de dormir. I watch a movie on Netflix or a video on YouTube. Eu assisto a filmes no Netflix ou vídeos do YouTube. I go to bed around 11 o'clock. Eu vou para a cama às 8 da noite. Isso é uma rotinazinha, é uma rotina de uma pessoa, tá bom? Fiquem com isso na cabeça e aí na hora que vocês estiverem se preparando para fazer atividade, vocês podem passar por aqui, por exemplo, para Luciano, se Luciano fosse fazer I get up at 6, eu acordo às 6, não, eu acordo mais cedo, eu acordo às 5h30, então aqui para mim não serve. I have breakfast at home, eu tomo café em casa, sim, esse aqui para mim serve, então eu vou lá e circulo, tá? I work in a supermarket, eu trabalho no supermercado? Não, eu não trabalho no supermercado, então para mim não serve. À tarde, I study in my house, eu estudo em minha casa, poxa, esse aqui para mim serve. Então é isso, tá? I use the computer para estudar, eu uso o computador para estudar, beleza, então esse aqui eu posso circular. Luciano, esse para mim não serve, eu não tenho computador, eu uso smartphone, então você circula my smartphone for study, meu smartphone para estudar. É simplesinho, é só circular, tá bom? E eu vou falando e vou girando a cadeira, depois eu já estou longe da câmera. Vamos aqui agora ao explorando a trilha, tá? Explorando a trilha. Quando falamos da nossa rotina, também mencionamos os dias da semana e os períodos do dia. Preencha a tabela abaixo com pelo menos uma informação em cada espaço da semana, informando o que você faz. Use um dicionário ou um site online, se não souber o que alguma palavra significa. Aqui nós temos os 3 períodos do dia, né? Morning, manhã, afternoon, à tarde, night, noite. E aqui os dias da semana. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday e Sunday. O que eles querem de você? Você pode fazer essa tabelinha no seu caderno, se tiver o livro impresso, faz aí. Uma informação para cada dia da semana. Então, por exemplo, segunda pela manhã, o que é que você faz? Me exercito. Então vai lá, workout. Quarta pela manhã, aula de inglês. English class. Ok? Domingo de manhã, eu duro uma manhã inteira. Sunday morning, sleep, dormir. É isso que é para ser feito. Pelo menos uma para cada horário, para cada dia da semana. Segunda-feira, o que é que eu faço de manhã? Uma coisa importante. À tarde e à noite. Terça, mesma coisa. Quarta, quinta, sexta e por aí afora. Tá bom? Quem tiver alguma dúvida aí, levanta a mão ou abre o microfone e fala. Se tiver alguma dúvida. Oi. Fala, Edvaldo. Essas atividades aí é para fazer e mandar foto para você? Não, essas atividades não. Essas atividades é para que faça com que você pense na sua rotina, porque a atividade que vocês vão me encaminhar tem a ver com a rotina de vocês. Isso aí é para ir fazendo um encaminhamento, para quando você chegar para fazer a atividade, ela já esteja mais ou menos pronta. Tá me entendendo? Entendi. Obrigado, senhor. Beleza. Nada. Bom, agora você pode usar as informações na tabela e criar frases como essa. Aqui, tá vendo? On Monday, I study in the afternoon. Na segunda, eu estudo à tarde. On Friday, I watch a movie at night. Na sexta, eu assisto filmes à noite. Então, assim, você pode montar frases
de acordo com o que você for dizendo aqui na tabelinha que você faz no decorrer da semana. Isso aí é para você ir treinando a confecção das frases, para na hora que você tiver que montar a sua rotina, você já esteja habituado com essas opções, tá certo? Vamos lá. Escreva 10 frases no seu caderno e mostre-as ao professor. Que aí, basicamente, é isso aqui. Tá? Tá, desafio da trilha. Minutinho só, viu, pessoal? Certo. Como eu disse, isso aqui é treino. 10 frasezinhas, não precisa nem chegar a 10, né? Quem quiser tirar uma dúvida, pode me mostrar. Tira uma foto, manda no WhatsApp. Professor, dá uma olhada aí para ver se tá bom. Eu vou dar uma olhada. Primeira frase não tá legal, segunda frase tá ótima, a terceira tá boa também, tá, por aí vai. Né? Resolvendo desafios da trilha. Até aqui vimos que, para falar sobre nossa rotina, usamos a forma do presente dos verbos. Esse tempo verbal também é utilizado para falarmos sobre fatos, leis da natureza, generalizações, por aí afora. Após a leitura do texto, what is the boiling point of water? Marque verdadeiro ou falso para as seguintes declarações sobre a água e seu ponto de fervura. A pergunta aqui é, qual é o ponto de fervura da água? E aí nós temos, esse é o texto 2. What's the boiling point of water? The simple answer to this question is that the boiling point of water is 100 C or centigrade or 220 Fahrenheit at 1 atmosphere of pressure, sea level. Aqui informações a respeito do nível do mar, né? O ponto de fervura e tal, de acordo à atmosfera, a pressão atmosférica. However, the flow is not constant. The boiling point of water depends on the atmospheric pressure, which changes according to elevation. What boils at a lower temperature as you gain altitude, e.g., going higher on a mountain, and boils at higher temperature if you increase atmospheric pressure, coming back down to sea level or going below it. The boiling point of water also depends on the purity of the water. What there contain impurities, such as salted water, água salgada, boil at a higher temperature than pure water. This phenomenon is called boiling point elevation, which is one of the colligative properties of matter. Esse texto aqui fala a respeito do ponto de ebulição da água, né? Aí que ele pontua algumas diferenças, quando acontece, se tem impureza, quando é que acontece, se acontece antes ou depois da água pura e por aí afora. Aqui nós temos as questões, e aí basta marcar verdadeiro ou falso, tá? Basicamente, vocês podem fazer no caderno, pode fazer aqui mesmo, ou podem fazer mentalmente. O ponto de fervura da água é sempre constante e não depende de nada? Verdadeiro ou falso? Yasmin, eu vi que você disse aqui, será que é porque o microfone está desligado? Eu não entendi. Ah, tá, foi do vídeo. Tudo bem. Então aqui você pode fazer seu verdadeiro ou falso, tá? Marcando ou simplesmente, bom, só para que a gente faça. O ponto de fervura da água é sempre constante e não depende de nada? Verdadeiro ou falso? Alguém joga aí no chat ou abre o microfone e fala. Falso. Falso. O ponto de fervura depende da pureza da água? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Água com impurezas ferve no mesmo ponto da água pura? Verdadeiro ou falso?
Oi? Falso. Falso. A pressão atmosférica não interfere no ponto de fervura da água. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso também. Muito bem. Após realizar essa atividade, se achar necessário, você pode jogar o texto no Google Tradutor e conferir suas respostas. Bom, já não tem mais a necessidade. Vamos a trilha é sua. Coloque a mão na massa. Que tal recorrermos ao nosso livro didático para aprofundarmos ainda mais nosso conhecimento? Você usa algum desses livros na sua escola? Bom, nós usamos o Alive High, certo? Então, assim, a gente vai pular essa partezinha aqui porque é do Way to Go. Para você que tem o Alive High, que é o caso de nós, que é o nosso caso, vá para a página 50, Let's Focus on Language. Faça as atividades das páginas 50 e 51. Olha o encaminhamento aí para usar no livro. Vocês podem ir lá e responder no próprio livro, tá? Ok? Sem problema nenhum. Também é a atividade de encaminhamento, é a atividade que vai ajudar vocês a fazer as atividades principais. A trilha na minha vida. Vou baixar meu roteiro aqui. A trilha na minha vida. Que tal agora a gente saber um pouquinho mais sobre a rotina de alguém e escrever um texto sobre ela? Nós temos aqui alguns passos, tá vendo? Entreviste alguém, familiar, amigo, professor, colete informações sobre a rotina da pessoa, tome nota das respostas em seu caderno e depois use as informações para escrever um texto, use as perguntas abaixo para entrevistar uma pessoa. Bom, aqui, nesse ponto, eu vou fazer uma paradinha nessa minha apresentação e vou projetar aqui o roteiro, que é o documento que vocês vão ter lá no Classroom para que vocês possam realizar as duas atividades da semana, certo? Ele vai chegar aí para vocês. Pronto, chegou aí, tá? Então vamos lá. Tarefa da aula 1. Nós temos duas aulas hoje, né? Computado como duas aulas, então são duas atividades. Qual a data de entrega? 17/4, daqui 10 dias. Mais o prazo de uma semana, 10 dias. Com base no que vimos até agora sobre rotinas e uso de frases no presente simples, elabore um texto falando sobre sua rotina semanal. Para isso, use frases em inglês no Simple Present. Para o seu texto ficar mais interessante, encaixe em suas frases alguns advérbios de frequência. Segue uma lista abaixo. Bom, aqui o que é? Vocês se lembram que vocês vieram durante toda a trilha falando de suas atividades diárias? Das coisas que vocês fazem? Da rotina de vocês? Então, agora, aquilo tudo que vocês produziram será usado. Tá bom? O que é que eles falam a respeito de advérbios de frequência? Bom, advérbios de frequência são palavras que utilizamos para intensificar ou para situar com que frequência fazemos alguma coisa. Vamos ver aqui uma tabelinha rápida. Advérbios of frequency. More frequently, less frequently. Do mais frequente para o menos frequente. De 100% para 0%. Eu começo com always, que significa sempre. Aí eu tenho usually, usualmente, quer dizer, eu faço em 90% dos casos. Por exemplo, tomar banho, always, sempre. Almoçar ao meio-dia, usually, usualmente. Né? Mas uma vez por outra pode ser que não aconteça. 80%, normally, normalmente. Vejo televisão, por exemplo. 70%, 70%. Often or frequently, que significa frequentemente. É uma coisa que você faz com frequência. Por exemplo, quer dizer, agora não, né? Mas os meninos poderiam falar, jogo futebol, frequentemente. Isso pode ser uma atividade. Então, por exemplo, sei lá,
7 dias na semana, você faz isso em 5, por exemplo. Ou jogo Free Fire. Dos 7 dias na semana, eu faço isso em 4, 5 dias. Né? 50%, 50%, sometimes, significa às vezes. Quer dizer, não é uma coisa que você faz com certa frequência. Tá? Uma parte do tempo, por exemplo. Você pode dizer, por exemplo, sometimes I call to my colleagues. Às vezes eu ligo para os meus colegas, porque normalmente você conversa pelo WhatsApp, mas às vezes você liga para eles. Por exemplo, occasionally, 30%, 30%, occasionally, ocasionalmente, quer dizer, é uma coisa que você faz, mas não é uma coisa tão comum de acontecer. Vez por outra apenas. Por exemplo, alguns de vocês aí, ocasionalmente, é que fazem uma compra num supermercado, por exemplo. Né? 10%, 10%, seldom, é raramente. É uma coisa que muito difícil de você fazer. E aí, entre 10% e 5%, nós temos essas 3 palavras. Seldom, hardly e rarely. Todas 3 significam raramente. Tá? Mas quando você usa seldom, significa que aquilo é menos raro de acontecer do que hardly ou rarely. Certo? Vou tentar dar um exemplo aqui. Vocês podem dizer raramente eu discuto com alguém. Mas significa que, por exemplo, em 10 conversas, em uma, provavelmente você discute com alguém. Se você usar hardly ou rarely, que é 5%, significa que em uma das 10 conversas, você iniciou uma discussão com a pessoa, mas depois parou. Então é raramente, é uma coisa que quase não acontece. E por fim, never, que significa nunca, né? 0%, ou seja, é uma coisa que você não faz de forma nenhuma. Esses advérbios de frequência, você pode utilizar aqui nessas tarefas de vocês. Por exemplo, um dos meninos aí pode dizer assim, I occasionally take a shower every day. Eu ocasionalmente tomo banho todo dia. Quer dizer, não é uma coisa muito muito fácil de acontecer. É ocasionalmente eu tomo banho. Não é sempre, tá? Não é always. Você pode dizer I never, tá? O último aqui, o 0%. I never eat buchada. Eu nunca como buchada. É uma coisa que não acontece de forma nenhuma, tá certo? Então, vocês podem utilizar, não é obrigatório utilizar esses advérbios de frequência nessa tarefa 1, mas vocês podem utilizar para implementar, digamos assim, dar uma incrementada no texto de vocês, tá bom? Lembrando, o texto pode ser parecido com aquele que a gente viu lá de uma pessoa indeterminada lá no caderno de apoio. Alguma dúvida a respeito da tarefa 1? Pode mandar aqui no chat ou abrir o microfone. Diga, Edvaldo. Edvaldo falou não. Ok. Se alguém tiver, só abrir o microfone aí e falar. Pessoal, quem chegou depois, dá um pulinho lá no chat, escreve presente, tá? E manda para a gente fazer um registro. Bom, já que não tem grande dificuldade na tarefa 1, vamos passar para a tarefa de número 2. O texto é para fazer em inglês? Sim, Aline, é sim. Tá? Por isso que você viu lá no caderno de apoio, alguns pontos lá você vinha escrevendo, fazendo as frases, coletando os verbos e traduzindo para a língua inglesa. Para na hora que chegasse nesse momento, você encaminhasse, o texto já tivesse basicamente encaminhado. Mas é para fazer em inglês, sim. Tarefa aula 2, data de entrega também dia 17. Usando 11 perguntas em inglês da página 7 da trilha 2, entreviste alguém próximo a você e coloque as respostas para cada pergunta em inglês. Sempre que possível,
faça uso dos advérbios de frequência. Sempre que possível. Não é obrigatório, mas sempre que possível façam uso. Eu vou projetar aqui de novo o caderno. Para a gente poder ver as perguntas, tá certo? As perguntas da página 7. Que é o que vocês vão trabalhar. Oi, diga aí. Eu tenho uma dúvida rapidinho. É para colocar essas perguntas em inglês e as respostas em inglês no caderno, é isso? E mandar pra você. Isso, exatamente. Tudo em inglês, tá? Deixa eu voltar aqui no caderno. Passei, perdão. Aqui, as perguntas aqui, ó. Do you study during the week? Você estuda durante a semana? Do you work during the week? Você trabalha durante a semana? E aí nós temos outras 11 que eu não vou traduzir, porque senão quebra o encanto de vocês de descobrir, né? E eu não gosto de ficar dando spoiler, certo? Então vocês vão usar essas 11 perguntas, tem mais um aqui embaixo, para conversar com alguém. Então você pergunta, você trabalha durante a semana? A pessoa vai dizer, não trabalho. Ou então ela vai dizer, sim, trabalho numa padaria, sim, trabalho no supermercado, trabalho no escritório, trabalho num posto de gasolina. Aí você vai dizer, yes, I work on the gas station. Se for num posto de gasolina, por exemplo. Né? E aí você vai ter o trabalho de traduzir. Então, perguntas em inglês, respostas em inglês no caderno. Quem usa editor de textos, pode fazer isso lá digitado, salvar o arquivo e me mandar. Quem faz no caderno, coloque a pergunta e embaixo a resposta da pessoa. Aí alguém pode perguntar, qual pessoa, Luciano? Qualquer uma, meu querido. Qualquer pessoa que esteja próxima a você, que não obrigue você a ter que sair de casa para ir entrevistar alguém, ou você pode fazer via WhatsApp, via chat, via conferência, igual a gente faz aqui no Meet. Sejam criativos, contanto que vocês não se coloquem em risco. E se forem obrigados a ter que sair para falar com alguém, lembrando sempre de usar máscara, tá bom? Pode ser eu mesmo? Não, queridão, não pode. Você já falou da sua rotina na tarefa 1. Então agora você vai falar de outra pessoa, certo? E se a resposta da pessoa para tudo for não, Luciano? Hã? Se a resposta da pessoa para tudo for não? Caramba, então a sua escolha foi ruim, mas fazer o quê, né? Na verdade, Amy, a questão aí é a seguinte. Eu acho muito difícil algumas coisas aqui. Por exemplo, o 9. What time do you have dinner? Mas a gente não janta aqui em casa. Hã? A gente não janta aqui em casa. Mas é a que horas? A gente não janta, não tem hora. Tá. Tá, sim. Olha aí, então você pode, por exemplo, você vai entrevistar seu pai, né? Você pergunta para ele, pai, a que horas você janta? Ele diz assim, eu não janto, dia nenhum da semana. Então você vai dar a resposta, ele não janta dia nenhum da semana. Ou, I don't dinner every day, eu não janto todo dia, por exemplo, né? E aí tem outras coisinhas simples. Então você pode dar uma incrementada na resposta. O não, só o não, por exemplo, do you study during the week? Você estuda durante a semana? No, não. Aqui cabe. Mas em outros, você pode responder, você pode dar uma implementada na resposta, né? Colocar mais uma coisinha. Espera aí que tem alguém aqui que levantou a mão. Pode falar quem levantou a mão, que passou, foi rapidinho aqui, eu só ouvi o barulho. Diga. Tipo assim, eu vou colocar as respostas com o pronome eu, porque vai ser a pessoa que tá falando, eu vou colocar como ele. Sim, eu sugeriria a você que você colocasse interview with e o nome da pessoa, né? Entrevista com fulano de tal. E aí você coloca, você pode fazer também igual a revista, tá? Por exemplo, aqui na pergunta 1, eu tô falando com quem que eu não vi antes, eu não vi. Ariane. Então você pode fazer assim, Ariane, como se fosse um diálogo, né? Ariane, 2 pontos. Do you study during the week? Aí digamos que você esteja entrevistando Jonas. Aí você coloca lá, Jonas, 2 pontos. No. Entendeu? Você pode fazer assim. Como aparece em jornais e revistas uma entrevista, tá? E aí, nesse caso, a pessoa vai dizer eu, você transcreve o eu, o I, sem problema nenhum, tá?
Pessoal, alguma dúvida a respeito das duas tarefas? Pode abrir o microfone aí e falar. Não? Não. Ok. Aqui no caderno de apoio, nós temos o item 8, né, que é a proposta de intervenção social. Certamente há coisas na nossa realidade que gostaríamos de mudar. Quando pensamos na realidade de que vivemos, em comunidade como a que foi mostrada no vídeo de Alok, imaginamos as coisas boas de viver em um lugar como aquele, mas também imaginamos algumas coisas, alguns problemas que as pessoas de lá vivem. Bom, pensando na sua realidade, no seu lugar e no seu dia a dia, e aí você pode responder aqui, vocês podem ver que até aqui, ó, escreva um texto em português, né? Você pode responder apenas para fazer um exercício de reflexão, digamos assim, tá bom? Essa tarefa também não é obrigatória. A obrigatória, voltando aqui, tarefas 1 e 2, que estará no roteiro lá no Google Classroom, tá bom? Aí, a tarefa 2, vai chegar aí agora para vocês. Tarefa 2, que é essa aqui, usar aquelas 11 perguntinhas para fazer uma entrevista com alguém. E tarefa número 1, que é falar a respeito da sua rotina, que conforme você veio caminhando na trilha, e quando você for respondendo as atividadezinhas presentes na trilha, você vai acabar meio que montando essa rotina sua. Sempre que possível, inserir os advérbios de frequência. Tá certo? Bom, deixa eu parar a apresentação aqui. Alguma dúvida, pessoal? Não? Eu vou pedir a quem ainda não foi lá no... Eu vou pedir a quem ainda não foi no chat, vá lá e coloque um presente, tá bom? Para que eu possa registrar. Lembrando, a frequência de acordo às atividades respondidas no Classroom. Aqui é só para controle nosso mesmo, tá bom? Vá lá, escreve presente. Eu vou encerrar a nossa transmissão. Eu vou encerrar a gravação aqui, tá? Para que não fique muito grande para os alunos que forem assistir depois. E quem tem algum questionamento pode perguntar. Quem não tem, goodbye